ar mais um Espaço Comunidade, um programa produzido pelos alunos de comunicação da Universidade de Guarulhos. No programa de hoje, você confere dicas de passeios culturais com a professora Nelly Demônico. Um papo bem interessante com o professor César Magalhães Borges, contando sobre o seu mais recente livro, Verso em Voz. E confira a agenda cultural da semana. Não saia daí, Espaço Comunidade está começando. E para começar, o programa Espaço e Comunidade de hoje te dá dicas de passeios culturais. Gosta de exposições? Museus? Então se liga na dica da professora Nelly Demônico. Olá, meu nome é Nelly Demônico, eu sou professora na Universidade de Guarulhos, especialista na área de artes e comunicação e fotografia. E vim aqui hoje falar com vocês sobre algumas dicas de passeios culturais que nós podemos fazer na nossa cidade ou no centro de São Paulo. A arte brasileira tem seus encantos e seus mistérios. Poucas pessoas sabem que a Pinacoteca do Estado de São Paulo, localizada no Parque da Luz, próximo ao metrô Luz, já foi uma escola. E também lá funcionou o Pensionato Artístico Paulista da República Velha, ou seja, alguns artistas eram financiados para que então pudessem aprimorar os seus estudos no que havia de mais moderno. Em pagamento, eles faziam alguns trabalhos que eram depois doados para a montagem do acervo da Pinacoteca. É este o assunto e o tema da exposição do Pensionato Artístico Paulista que está acontecendo na Pinacoteca do Estado de São Paulo e que vai até o início de novembro. Uma aula, uma dica, um passeio que acontece todos os dias, de terça a domingo, das 10 às 18 horas, sendo que aos sábados a entrada é grátis. Imperdível, fica a dica para vocês. Você tem saudade do tempo de quando você era criança e você mesmo fazia os seus brinquedos? Você lembra daquela boneca antiga? Você lembra daquele aviãozinho de papel? Aquele pipa? Aquele bloco que você montava grandes cidades? É isso que está acontecendo no Sesc Pompeia até fevereiro de 2014. A mostra Mais de 1000 Brinquedos para a Criança Brasileira faz uma retrospectiva dos 30 anos da primeira exposição 1000 Brinquedos da Criança Brasileira, que foi promovida pela grande arquiteta Lina Bobardi. Eles, comemorando então os 30 anos dessa mostra, foram fazendo uma retrospectiva e uma nova busca por novos brinquedos, um espaço interativo onde você pode ter acesso a filmes, vídeos, onde você pode perceber a manufatura de brinquedos manuais, os processos mecânicos, os processos mais recentes, desde um simples pipa, um peão, até a manufatura dos atuais brinquedos. Muito interessante, imperdível, as crianças vão adorar. Você vai se lembrar das suas antigas bonecas, dos seus carrinhos, dos seus aviões. Perca-se nesse mundo da brincadeira. O Sesc Pompeia fica na Rua Clélia. A exposição acontece de terça a domingo, das 10 às 18 horas. Um grande passeio e o melhor é de graça. E agora anote a agenda cultural com as principais atividades da semana. O espetáculo Criança da Terra, com o grupo Folias e Folguetos, visa transmitir de forma interativa todo o universo infantil de brincadeiras e cantigas, trazendo a cultura popular tradicional brasileira. O grupo se apresentará no dia 12 de outubro, às 16 horas, na tenda do Bosque Maia. A exposição Rural e Urbano, Alguns Aspectos, de Cláudio Gonçalves, desenvolve suas pinturas a partir do desenho da observação, apresenta maturidade técnica em suas personagens e paisagens, buscando evidenciar o contraste entre a vida rural e urbana. Ficará em exposição no Centro Permanente de Exposições até o dia 20 de outubro, das 8 às 17 horas, exceto feriados. O Salão de Artes Visuais de Guarulhos recebe artistas de todo o país, com o objetivo de dar visibilidade às novas pesquisas e tendências no mundo da arte. A exposição vai até o dia 3 de novembro, diariamente no Adamastor Centro, das 9 às 22 horas, exceto feriados. Para comemorar os 120 anos do escritor Mário de Andrade, a Biblioteca Monteiro Lobato oferece varal de poesia e exposição de livros até o dia 31 de outubro, de segunda a sexta, das 9 às 17h30 e aos sábados, das 9 às 13h30 horas.
A Biblioteca Gracinda dos Anjos Sá Domingues oferece oficina de origami para crianças a partir de 7 anos. No dia 9 de outubro, às 15 horas. Nos dias 12 e 13 de outubro, a Companhia Bandacos de Teatro Musical apresenta O Menino que Roubava o Tempo, que conta a história de um menino que queria ser grande, no Teatro Nelson Rodrigues, às 16 horas. Nesse mês de outubro, a Secretaria de Cultura realizará a Mostra de Artes Cênicas de Guarulhos, MAC 2013, no Teatro Adamastor Centro. Esta edição conta com mais de 40 apresentações, todas gratuitas. Mais informações, ligue 2087-4175. O programa Espaço e Comunidade vai para um breve intervalo e volta num bate-papo com o professor César Magalhães Borges, falando sobre seu trabalho como escritor e o mais recente livro, Verso em Voz. Não saia daí, o Espaço e Comunidade volta já! Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente, achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! O programa Espaço e Comunidade está de volta. O professor da UNG, César Magalhães Borges, do curso de Comunicação Social, lança em 2013 o audiolivro Verso em Voz. Desenvolve trabalho literário desde 1980, que envolve poesia, contos, crônicas, canções, roteiros para teatro e histórias infantis. E para falar sobre esse trabalho, como escritor, ninguém melhor do que o próprio professor César Borges. Tudo bom? Tudo bem, e você? Como é que você está? Então, esse trabalho, você desenvolve esse trabalho como escritor desde quando? O que veio primeiro, o professor ou o escritor? O escritor veio primeiro, porque eu comecei a escrever ainda adolescente. Eu comecei a escrever com 15 para 16 anos de idade. E o professor precisou fazer faculdade, tudo, veio depois. E quando surgiu essa ideia de lançar o seu primeiro livro? Como foi isso? Olha, surgiu assim. Em primeiro lugar, eu era muito tímido. Como toda pessoa que começa a escrever, eu tinha vergonha de mostrar o que eu escrevia. Então, eu guardava tudo na gaveta, aquele negócio todo. Foi depois que eu entrei na faculdade, que eu comecei a fazer curso de letras, tal, que eu mostrei para um outro amigo, e aí as pessoas começaram a falar, olha, você deveria publicar, tal. Eu comecei publicando em jornal. Havia um jornal aqui em Guarulhos, na época, a Folha Metropolitana, que era em tamanho standard, né? E eles tinham um caderno que saía aos domingos, que era um caderno literário. Eu consegui encaixar um ou outro texto ali, e de lá surgiu o convite para conhecer um grupo de poetas que se apresentava em Guarulhos, que era um grupo chamado Letra Viva. Lá no Letra Viva eles faziam recitais mensais, e algumas pessoas estavam preparando seus livros. E aquilo me deu um clique. Eu falei, poxa, né? O livro é um caminho natural daquele que escreve. E aí comecei a preparar o livro a partir desse contato com outros poetas. Então, além de poesias, você também escreve livro infantil. Qual a diferença dessas linguagens? Olha, em primeiro lugar, assim, escrever, pelo menos para mim, né, é um ofício da alma. Então, você escreve, simplesmente você escreve. Depois que o texto está escrito é que você pensa, opa, esse aqui tem jeito de um texto para criança. Embora eu deva ressalvar aqui o seguinte, né?
criança é um mistério, porque muitas vezes você pensa que um texto não está ao alcance da criança e a criança chega a ele muito antes que o adulto, né? Que interessante. Então, esse livro aqui, né, O Ciclo da Lua, ele foi selecionado pela Prefeitura de São Paulo, é isso? Pela Secretaria da Educação? Não, este foi selecionado pelo governo do estado de São Paulo, né? E ele foi lido por mais de 500 mil estudantes, não é isso? Isso, do terceiro ano do ensino médio. Isso aconteceu agora, em 2011, né, ano retrasado. E ele foi distribuído para toda a rede estadual, né? Então, você imaginar que do litoral até o Pontal do Paranapanema, né, todo mundo no estado que estava no terceiro ano do ensino médio recebeu o livro. E qual a sensação de você ser reconhecido dessa forma? Duas sensações assim que me foram muito prazerosas, né? A primeira é que para o livro entrar num programa assim, ele passa por uma seleção, ele passa por uma banca. Então o livro foi avaliado, é quase que um prêmio literário isso, né? E o segundo é que eu sempre fui um autor independente, sou independente até hoje, então eu sempre estava acostumado a levar os meus livros, né, a tiracolo, né? O livro estava onde eu estava e foi uma sensação muito diferente viajar para o interior de São Paulo, chegar lá e as pessoas já estarem com o meu livro na mão. Né? Então, bacana, né? Assim, eles terem conhecido o livro antes do autor, isso para mim foi inédito e foi uma sensação assim formidável. Que bacana. E um outro livro que também foi selecionado é esse Bolhas de Sabão, não é isso? Isso, o Bolhas de Sabão, sim, ele foi pela Prefeitura de São Paulo. No ano passado, ele foi selecionado para pertencer aos acervos das salas de leitura da Prefeitura. Então, toda escola que tem uma sala de leitura tem um Bolhas de Sabão lá, a meninada pode ler, né? Ah, que legal. A gente já está no meio aqui da entrevista, você poderia recitar alguma coisa sua? Claro, uma poesia, prazer, bem bacana. é um prazer, não é? Vou falar um poema chamado Bagagem. Tá? Lápis e borracha, papel e caneta, desenhos que fiz na infância não vão, ficam. O violão atrás da porta não vai, fica. As minhas coleções, todas as velhas canções não vão, ficam. A minha memória vai, fica. Ou será a roupa que levo comigo no corpo? As fotografias, sei que não vão, ficam. Nossos momentos felizes, sei que entre um vão e outro, ficam. O conhecimento vai, fica. Ou será a última troca de roupa que fiz e trago comigo no corpo? A mobília da casa, as heranças de família e todo o mais que não posso carregar, sei que não vão, ficam aqui, no chão deste lugar. A saudade vai, fica. Ou será a roupa que larguei do avesso e esqueci para trás? Quando o tempo passar por aqui, quero dizer que sou seu. E que levo nas malas apenas o tanto de vida e de morte que irei usar no infinito. É isso. Muito bom. E esse tá no livro, Verso em Voz? Isso está no Verso em Voz, que é o livro mais recente, é um CD-livro, e é um projeto que eu pensei assim, como uma forma de recuperar a poesia no seu berço, né? Porque a poesia ela nasceu para ser falada, para ser palavra entoada. No entanto, com o advento da imprensa e tudo que veio depois disso, o escritor passou a ser o melhor, né? O poeta passou a ser aquele que escreve e que muitas vezes deixa o livro somente na estante, distante das pessoas. Não é? Então, eu achei que era um jeito assim de recuperar, fazendo um CD, recuperar o hábito de falar poesia e, mais que isso, de ouvir poesia. Quando as pessoas ouvem poesia, a poesia se torna mais próxima delas. Eu creio assim que é uma forma de tentar popularizar a poesia, porque ela já foi uma arte muito popular. Então esse foi o primeiro que você lançou dessa forma, com música, você faz as apresentações também? Sim, eu faço as apresentações. Na verdade, eu me apresento falando poesia desde muito cedo. Acho que eu comecei isso em 1983 e não parei mais, não é? Mas, assim, esse trabalho com música tal foi uma condição que o próprio estúdio me deu.
Na medida em que você está no estúdio gravando, você tem a possibilidade de duplicar sua voz, colocar a voz em camada, pensar em vozes diferentes, agregar instrumentos musicais, ruídos, efeitos sonoros. Então, foi uma oportunidade para também criar a partir do estúdio, tendo o estúdio como um instrumento. E entre seus livros, assim, você tem algum xodó especial por algum deles? Eu sempre brinco, eu falo que livro é igual filho. Se você disser que gosta mais de um do que do outro, o outro fica chateado. Não é? Então, todo livro tem sua importância. O primeiro, porque foi o primeiro. Então, mesmo que ele não esteja bem escrito, que os poemas ainda sejam muito crus, muito imaturos, ele tem a qualidade de ter sido o primeiro, de ter possibilitado que eu amadurecesse a partir dele. Então, cada um vai tendo a sua importância. É claro que a gente imagina que sempre o trabalho mais recente é o que te traduz naquele momento. Mas é só porque ele é o mais recente, né? Não por outro motivo. Entendi. Quantos livros foram? São 7 livros e agora o CD-livro, que é uma antologia. Então, além dos livros, da poesia, você também escreve roteiro para teatro, é isso? Sim, eu já escrevi 2 espetáculos para um grupo de dança. Na verdade, foram 3 espetáculos, e já esquecendo de um. Havia um grupo aqui em Guarulhos chamado Quimera. E nós fizemos uma parceria num determinado momento e eu fiz o roteiro para 2 apresentações do grupo. Eu aparecia no palco também, não dançando, porque eu sou incapaz disso, né? Eu fui adolescente nos Dancing Days e eu nunca escorei tanta parede na minha vida como naquela época, né? Então, dançar não é comigo, mas eu escrevi o roteiro e eu atuava nesse espetáculo, né? Nos 2 espetáculos que eu fiz para o Quimera. E havia uma academia também de dança na Júlio Bono, e eles fizeram uma apresentação no Cultura Artística, precisavam de um roteiro, eu escrevi para eles também. Agora, além desses roteiros, eu já escrevi peças infantis e tenho muito texto, que seriam esquetes teatrais, que estão inéditos, que eu gostaria de publicar em algum momento, né? E para você, assim, é mais gratificante ser reconhecido como um escritor de livro infantil, um poeta, um roteirista? Eu acho que o poeta é o que me cabe melhor, porque me expande para os outros 2 lados naturalmente, né? Porque a poesia ela já é a mãe do teatro naturalmente, e a poesia ela já tem o lúdico que é próprio do mundo infantil. Então acho que o poeta abriga e conforta melhor tudo isso. Bom, então já que você falou sobre isso, poderia recitar mais uma poesia? Mais um poema? Então, olha, eu vou falar um poema chamado Ferrovia, que ele é bem sonoro, bem lúdico, tá? Ele começa assim, dormindo. É bom dormir com o trem em movimento. Os pensamentos vão, virando sonhos vão, de um vagão a outro vão, multiplicando imagens vão, cenários se locomovendo vão, paisagens passadas vão, tingindo as ilusões vão, tangendo os trilhos. Tudo o que eu quis ser na infância e não fui. Lugares a que jurei a ida e não fui. O que parecia certo e não fui. O que se prometia engano e não fui. O que anunciava a vinda e não fui. O que se pintava belo e não fui. O que já se partia e não fui. São rostos que se aglomeram na próxima estação. Futuros antigos, velhos, de novo amigos. Tudo que de mim traziam, em vão, sei que nada fui. Bom, então depois desse poema maravilhoso, você podia dar o telefone de contato, onde são encontrados os livros, para quem estiver interessado. Bom, para quem está aqui em Guarulhos, e eu acredito que o programa vai ser visto principalmente aqui em Guarulhos, nós temos os livros na Livraria Nobel da Avenida Salgado Filho e também na Nobel aqui da Universidade de Guarulhos vocês encontram o livro Verso em Voz, Antologia Sonora e também os outros exemplares, né, do Folhas Soltas, Antologia Sonora, então, Folhas Soltas, Poesia Incidental, 3 Acordes, Canto Bélico, Ciclo da Lua, enfim, esses livros estão todos em catálogo, estão na livraria.
Também, se alguém quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem uma fanpage no Facebook, basta me procurar pelo nome César Magalhães Borges. Não sou eu quem cuida da página, mas sou eu que ajudo a página a ser alimentada ali. Então, se o pessoal quiser conhecer um pouco do meu trabalho também, pode entrar na fanpage, que lá tem vídeos, tem poemas, né? Tem um pouquinho de cada coisa lá. Inclusive, um prata da casa que eu já gravei aqui. Tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Bom, depois desse papo super bacana, o programa Espaço e Comunidade termina aqui. Se você tem alguma sugestão ou crítica, ligue para nós, 2464-1796. Ou mande e-mail, tv@ung.br. Esse e outros programas realizados pela TV UNG você encontra na nossa página no YouTube. Até o próximo programa.